Pessoal, vamos falar agora nesse bloco exclusivamente do Decreto 9203 de novembro de 2017, né, que é o que a gente chama aí de Bíblia de Governança, né, atualmente é o nosso maior marco normativo relacionado ao tema, tá? Ele trata basicamente, né, de disposições, e aí a gente fala de princípios, diretrizes, mecanismos de governança, programa de integridade, comitê interministerial de governança e comitê interno de governança, tá? Não vou aqui ficar lendo o decreto para vocês, pessoal, mas sugiro a leitura, tá? É um decreto com 20 ou 21 artigos, se não me engano, bem pequeno, é um decreto dos mais importantes que a gente tem nessa temática, tá? Então sugiro a leitura. Mas aqui eu queria chamar a atenção de algo mais objetivo, tá? Primeiro vale a pena explicar um pouquinho para vocês o que está por trás desse decreto, tá? Lá no começo de 2017, o TCU, o Tribunal de Contas da União, procurou o Ministério do Planejamento, né, nos procurou apresentando um PL, um projeto de lei, tá? Redigido pelo próprio tribunal, né, com o apoio lá do ministro Nardes, que encabeça, na verdade, essa discussão de governança lá no próprio TCU, e nos apresentou esse projeto de lei, vamos dizer assim, impulsionando a temática para o Poder Executivo. Isso tinha que ser uma iniciativa nossa, né? Governança é de quem? É do gestor. Então não é coisa do Tribunal de Contas da União fazer um PL ou propor um PL para isso, né? Nem teria a competência no sentido legal relacionada a esse tema. Mas ele nos ajudou, vamos dizer assim, trazendo lá uma proposta. A gente trabalhou junto com o Ministério da Fazenda, CGU e Casa Civil ao longo do ano de 2017, naquele texto, né, mudamos várias coisas, o PL tinha 60 e poucos artigos, e a gente, em novembro, conseguiu publicar o decreto, que é o objeto do nosso tema agora, e enviamos para o Congresso Nacional o PL 9163, tá? Qual que era a ideia, né, ou qual que é a ideia em relação a isso? O decreto está dentro da alçada do Executivo, dentro da alçada do próprio Presidente da República, né, ele edita um decreto, só que esse decreto, claro, tem abrangência só do Poder Executivo Federal. A ideia do projeto de lei é algo um pouco maior, né, era para abarcar todas as esferas, né, e todos os poderes. Então isso atingiria municípios, estados e Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, ok? Em relação ao decreto, né, ele já trouxe alguns pontos importantes e eu queria chamar a atenção desses três que são pontos mais objetivos, como eu falei, tá? Sem ficar nesse negócio de algo principiológico, diretrizes, etc. O primeiro deles que eu queria chamar a atenção é o Comitê Interministerial de Governança, tá? Esse comitê, ele é composto pelo Ministro da Fazenda, Ministro da Casa Civil, Ministro do Planejamento e Ministro da CGU. É o que muitos chamam de centro de governo, tá? Esses quatro ministérios. Qual que foi a lógica por trás de você criar um comitê com esses quatro representantes? Qual a lógica, né? Fazer com que as decisões fossem tomadas de forma colegiada e não mais de maneira monocrática. Todas as decisões? Claro que não. As decisões que perpassarem, né, como a gente diz, a esplanada, né, ou seja, aquelas decisões que têm impacto em vários ministérios e, em última instância, impacto na própria sociedade, tá? Sendo bem sincero, quando isso foi colocado no decreto, eu não tinha muita noção se isso ia conseguir vingar, né? Por quê? Pô, será que a gente vai conseguir juntar esses quatro ministros, né, para fazer com que algumas decisões que estariam na competência dele, ministro da Fazenda, ou ministro da CGU, ou ministro da Casa Civil ou do Planejamento, poderiam assinar ali isso sozinho? Será que a gente vai conseguir que eles se reúnam e pensem, né, de maneira colegiada essas decisões? Para uma boa surpresa, na verdade, né, pessoal, o que a gente tem? Isso está funcionando. Esse SIG, né, que a gente chama, Comitê Interministerial de Governança, ele está funcionando e a gente já tem exemplos ao longo de 2018, tá, de ações tomadas, decisões tomadas no SIG, tá, e que já surtiram efeito. Tá? Vou citar alguns desses exemplos. Na primeira reunião, lá em fevereiro de 2018, todas essas atas são públicas, tá, pessoal? Só jogar no Google que vocês conseguem acessar tudo isso que eu estou falando. Na primeira reunião, em fevereiro de 2018, surgiu a ideia da iniciativa, né, de se fazer uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É o que a gente tem chamado de ENDES, tá? Essa ENDES,
ela foi gestada no Ministério do Planejamento, vários atores de outros ministérios, né, ajudaram na construção da minuta, tá? E o que está por trás disso? É a primeira vez em algumas décadas que o governo, tá, pensa a longo prazo. O longo prazo eu não estou falando de um PPA de 4 anos, estou falando de longo prazo mesmo. Esse documento, ele é previsto, o tempo de duração dele é de 12 anos, tá? É um documento que foi pensado para 2020 a 2031, ok? Então é a primeira vez que a gente para, nos últimos anos, né, pelo menos, que a gente para pensar o Estado, né, e não apenas um governo, um partido, um presidente, não, o Estado a longo prazo, tá? Isso iniciativa a partir do SIG. Compras centralizadas, compras de nuvem, por exemplo, né? Falando mais na parte aí de TI, compras de nuvem centralizadas lá no Ministério do Planejamento. Decisão também tomada em uma das reuniões do SIG ao longo de 2018, né? E já temos edital na praça aí relacionado para essa compra de nuvem, ok? Uma outra iniciativa, só para a gente ficar pelo menos nas 3 aí, principais, tá? Centralização de folha de pagamento de pensionista e aposentados, tá? Centralizamos isso também lá no Ministério, claro, é um plano de ação até 2022, centralizar todas as folhas, né? Todas as UPAGs ali para pensionista e para aposentado, não para ativo, ok? Centralizar isso tudo no Ministério do Planejamento. Só para vocês terem uma ideia, o estudo que foi feito lá, a gente passaria de 11 mil pessoas, 11 mil servidores que fazem apenas isso, tá? A gente usa na administração pública federal 11 mil pessoas para fazer essas folhas de todos esses órgãos e entidades. Com essa centralização, pelos nossos cálculos, a gente vai precisar, né, de 1.000 pessoas. Tá? Então, reparem a economia, né? 10 mil pessoas vão poder fazer outras coisas, né? Só com essa ação também tomada, oriunda ali, vamos dizer assim, de uma decisão do SIG. Ou seja, pessoal, está funcionando, né? Essa melhor governança está funcionando, né, ao longo de 2018. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, Comitê Interno de Governança. Tá? Qual que é a lógica do Comitê Interno de Governança? A mesma do SIG, só que agora para cada órgão, para cada entidade. Ou seja, ao invés, pegando um exemplo do planejamento, do próprio ministro do planejamento tomar as decisões, que ele tem competência para isso, mas são decisões que perpassam várias secretarias dentro do ministério, o que ele faz agora? Ele cria esse colegiado, né? Lá o nosso chama Comitê de Gestão Estratégica, lá no planejamento, ele cria esse colegiado e passa a tomar algumas decisões estratégicas, não apenas de forma monocrática, mas com os seus secretários. Né? Lá a composição do CGE no Ministério, por exemplo, é o ministro, o secretário executivo e os secretários, né? Os secretários nacionais, como a gente chama. Ok? A mesma lógica, melhorar a governança, melhorar as decisões. Tá? Agora falando de intra-órgão. E o terceiro e último ponto que eu queria chamar a atenção objetivo é a necessidade de um programa de integridade. Tá? Esse artigo lá do decreto de programa de integridade, ele foi regulamentado pela CGU, que é quem cuida do tema, né, no Poder Executivo Federal, foi regulamentado pela portaria 1089, em abril de 2018, que determinou que todo órgão e entidade tenha um programa de integridade até 30 de novembro de 2018. E ao longo de 2018, a CGU foi mensalmente dando ferramentas para que os órgãos constituíssem este programa. O nosso lado do planejamento, a gente foi o primeiro ministério a criar lá em maio de 2016, quando ainda não era obrigatório. Tá? E ao longo desses 2, 3 anos, a gente vem evoluindo no programa. Tá? Então, esses 3 pontos objetivos, tá? Eu gostaria de chamar a atenção do decreto. Claro que ele traz princípios, traz diretrizes, são importantes, mas eu gosto de trazer também algo mais real, né, para a gente entender que, olha, governança, gestão de riscos, controles, integridade, isso tudo faz sentido. Tá? Bom, esse é o único artigo que eu realmente transcrevi aqui nos slides, porque eu acho um dos mais importantes, tá? Principalmente para a nossa temática, que é gestão de riscos. Né? Então, vamos focar novamente. Ó. A alta administração, não vou ler tudo, só chamar a atenção de alguns pontos. A alta administração das organizações, seja direta, autárquica, fundacional, deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistemas de gestão de riscos e
controles internos. Ou seja, se antes, né, da IN 01 eram só boas práticas, né, você implementava se quisesse, a partir da instrução normativa isso se tornou obrigatório, mas ainda era uma instrução normativa, hoje, pessoal, é obrigado por meio de um decreto. O decreto presidencial determina que todos os órgãos e entidades tenham a gestão de riscos e tenham controles internos relacionados a essa gestão de riscos. O que eu gosto de chamar a atenção, embora todos os 4 incisos sejam importantes? Esse terceiro, estabelecimento de controles, né, observados os seguintes princípios: estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências, impactos, observada a relação custo-benefício. Pessoal, lembrem que eu falei lá, acho que no bloco 1, não existe o controle pelo controle, não faz sentido o controle, né, como um fim em si mesmo, o controle interno como um fim em si mesmo. Agora, o decreto deixou muito claro. Isso não é nenhuma inovação, pessoal. Isso está lá no Decreto-Lei 200, de 1967. Já falava isso. Em algum momento a gente se perdeu, tá? E começou a encher de controles internos nas nossas organizações. Aqui é para voltar à lógica de que o controle interno só faz sentido se a gestão de riscos tiver sido feita anteriormente. Dá um exemplo. Você tem lá na entrada do seu prédio, da sua universidade, tá? Alguns controles para barrar as pessoas, que só pode entrar quem é aluno ou professor, quem realmente trabalha na universidade. Vamos supor que você encheu de controles com esse objetivo, né, de barrar qualquer pessoa não autorizada. E aí você implementou esses controles internos, mas sem ter feito nenhuma avaliação de riscos. A lógica aqui agora é o seguinte: faça uma avaliação de riscos e você pode chegar, inclusive, à conclusão que tem controle demais. Tá? Pode ser que você tenha lá na sua universidade policial 24 horas, né? Segurança 24 horas, catraca, crachá, bottom, recepcionista, etc. Vários controles internos, como a gente chama. E às vezes, a partir da gestão de risco que você vai fazer, não precisa disso tudo, não precisa desse tanto de controle. O que você vai fazer? Tirar alguns controles, mas aí com o quê? Com o respaldo da gestão de riscos. Por isso que a gente diz que gestão de risco não é mais custo, muito pelo contrário. A gente pode, inclusive, a partir da gestão de riscos, a gente pode retirar controles, tá? Ou seja, economia para o meu órgão, para a minha entidade, para a minha organização. Beleza? Bom, e aí para encerrar, né, relembrando a questão dos riscos, efeito de incerteza no meu objetivo, mas agora eu queria chamar, para encerrar esse bloco, trazer mais 2 definições também importantes, tá? Da ISO 31000 eu já falei. Do COSO 2, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é um evento futuro e incerto que, caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos objetivos da organização. E a IN, que a gente já tratou, possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos seus objetivos. Por que eu trouxe essas 3 definições agora, antes de entrar no tema, né, de estrutura de gerenciamento de riscos? Porque a gente tem que fazer um nivelamento aqui. Reparem que desde o primeiro momento, desde a minha primeira fala, quando eu trato gestão de riscos, quando eu falo da palavra riscos, eu estou falando de algo negativo, certo? Todo momento eu falei, o risco, caso se concretize, o evento de risco se concretize, ele vai atrapalhar o atingimento dos meus objetivos. Isso está muito ligado à definição do COSO 2, né? Negativamente, impactar negativamente. Mas existe na doutrina também aqueles que entendem, né, utilizam a palavra riscos positivos, riscos negativos. Tá? Não tem mais certo ou mais errado nesse ponto, pessoal. É apenas a questão da forma como a gente vai tratar. No meu caso, eu prefiro tratar riscos como evento de risco, né, como algo negativo, e quando eu quiser falar de evento positivo, eu chamo de oportunidades. Tá? Isso tem respaldo na literatura, principalmente no COSO RM ou COSO 2, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ok? Então aqui a gente encerra, né, essa parte do decreto, né, esse bloco que a gente abordou de maneira bem mais principal aí, o decreto, e a gente volta nos próximos blocos falando das estruturas de gerenciamento de risco e das metodologias atualmente existentes relacionadas ao tema. Ok? Até lá!